Bom, vamos agora convidar ao palco o José Vicente, pós-doutor em Educação pela USP, consultor da Unesco, e que vai alinhar um pouco conosco esse conjunto de temas e de desafios que se compõem dentro do que a gente chama Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Bem-vindo, José Vicente. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado pelo retorno, anima muito quem está aqui na frente. É uma alegria poder estar aqui nesse palco, principalmente estando me relacionando com outros professores. A minha vida inteira também, esse foi o meu fazer, foi o meu métier, professor, pesquisador. E se tem um público para o qual eu gosto de falar, é exatamente esse, para professores. E é uma grande alegria estar aqui. Eu queria, primeiramente, agradecer ao Paulo e toda a coordenação da Rede PEA Unesco pelo convite, indicação da coordenadora de educação da Unesco, a Rebeca, pela indicação do meu nome para estar aqui com vocês. Já que existe um corpo de consultores bem qualificados na Unesco, né, me senti bastante honrado. Espero poder fazer valer essa uma hora e pouquinho que nós vamos estar juntos aqui. E prometo tentar não ser muito acadêmico, prometo tentar fazer uma fala que eu me referia para minha colega ali de Curitiba hoje pela manhã, que seja muito mais provocadora do que uma fala de conteúdo em si, né? Já que a nossa matéria-prima são processos educativos. Então, eu vou pedir aqui licença para todos que estão aqui, para começar essa conversa com uma metáfora, se vocês me permitirem. E vou tentar fazer uma conexão, eu vou sair de um campo mais geral, de perspectiva, de visão e de leitura de mundo, para conectar esse campo mais geral com os objetivos, a intenção, a intencionalidade toda que está dentro da Rede PEA Unesco, né, e das atribuições que vem desempenhando, dos papéis que vem muito belamente cumprindo. Então, é um pouco esse exercício que eu vou fazer, e vou pedir um pouquinho a paciência de vocês, mas daqui a pouco eu engreno, porque início da tarde a gente sempre está um pouco mais cansado, e a idade também já não ajuda muito, né? Eu não vou me deter em muitos pontos da agenda, né, e do mandato da Unesco. Em relação à agenda ao mandato, eu não vou falar de várias questões, porque hoje e amanhã tem duas colegas da Unesco que vão se dedicar mais a isso, a Aline hoje e a Maria Heder amanhã. Então, eu vou ficar numa reflexão que tem a ver mais com o meu campo, que tem a ver mais com o meu papel, que é o que eu chamo os grandes desafios do século XXI e como isso rebate no campo da educação, o que isso tem a ver com a Unesco e o que isso tem a ver com a Rede PEA Unesco. Então, um pouquinho desse exercício que eu vou fazer. O meu nome é José Vicente. Durante mais de 3 décadas, eu fui professor de uma universidade federal. Trabalhei 15 anos com gestão, né, como servidor público. Fui requisitado para trabalhar como gestor de políticas públicas ambientais no Ministério do Meio Ambiente, depois no Ministério da Educação, e depois comecei a trabalhar como consultor para organismos internacionais, que é algo que eu faço até hoje. Bom, então, eu pedi para o Paulo me ajudar. O Paulo vai me ajudar a distribuir. Tem uma colega ali que está distribuindo para alguns colegas um materialzinho que eu sempre levo comigo nas minhas palestras, porque eu gosto de usar como uma metáfora, e acho que todo mundo vai poder entender isso no final. Até coloquei a Solange, né? Acho que até a Solange se assustou, porque antes de vir para cá, eu
falei assim para a Solange, Solange, aceite algumas aqui na sua mão e segura aí. Ela segurou e acho que não sabe ainda o que é, mas eu já vou comentar. A colega ali no fundo está distribuindo aleatoriamente o que eu sempre trago comigo num potinho. Eu sempre, aonde eu vou fazer palestra, alguma oficina, algum trabalho, eu sempre levo nesse potinho vazio de um fitoterápico que eu faço uso, eu levo um conjunto de sementes, Paulo. E de uma semente extremamente pequena. Talvez uma das mais pequenas existentes. Se alguém é ligado em metáforas, talvez já tenha identificado, mesmo sem eu dizer que semente é essa, talvez já possa, de repente, aqui colaborar e me dizer que semente é essa que está sendo distribuída. Mostarda. Legal. Semente de mostarda. Ela tem um valor simbólico bastante interessante. É claro, todo mundo consegue identificar pela nossa tradição, né, de sociedade ocidental, com os nossos valores e culturas muito baseados no cristianismo, que ela tem ela é usada num determinado contexto, e ela é uma semente bastante pequena. Mas eu queria, a partir da semente de mostarda, usar aqui para mostrar o seguinte. Essa semente de mostarda, eu usei a de mostarda porque ela, para mim, simbolicamente, é bastante forte, mas eu poderia utilizar qualquer uma outra semente, né? E olha que coisa interessante. Qualquer semente que a gente for plantar, ou seja, que a gente for fazer uma covinha ali, enterrar, e dependendo das condições de luz, de luminosidade, de umidade, aquela semente que está dormente, ela vai começar a criar um conjunto vai começar a criar algumas pequenas raízes e ela vai se transformar em algo maior. E é incrível o quanto que a semente de mostarda, efetivamente, ela se desenvolve em grandes arbustos, a ponto de alguns pássaros poderem fazer efetivamente o ninho até em cima de um pé de mostarda. Por que eu estou usando essa metáfora? Porque, olha só, o processo, professor Paulo, o processo de germinação, a rigor, é uma condição de estresse ao qual a gente submete qualquer semente. Quando você cria a cova, joga as sementes ali dentro, cobre, e já começa a umedecer o local, você está criando um conjunto estressante para que ela desadormeça e efetivamente desabroche, né? Então, olha o quanto que um pé de mostarda efetivamente cresce. Agora, essas condições estressantes, que eu chamo, são as condições objetivas para que, a partir da semente, se gere um conjunto de metabolismo que a transforme exatamente na sua finalidade, um pé de mostarda, que vai ter diferentes usos, né? Aí, por que eu estou usando isso como metáfora? Eu estou usando a ideia da semente como metáfora porque nós temos um conjunto de desafios colocados. Estou fazendo certo aqui, será, Piti? Piti? Aí. Para baixo? Para baixo, pronto. Eu estou usando essa metáfora porque eu resolvi fazer o recorte dessa fala aqui em cima do que eu chamo de o conjunto de desafios que nós, como educadores, como escolas e como sociedade, temos que enfrentar nesse chamado século XXI.
E esses desafios, eles são tão impactantes, são tão fortes, que eu resolvi dar um título aqui para essa nossa fala, para essa nossa conversa. E esse título, certamente, todos nós aqui, professores, já conhecemos, porque faz parte da mitologia grega, e nós somos herdeiros da cultura grega, da cultura helênica, né? E eu estou chamando esse conjunto de desafios do século XXI, eu estou dando um nome que tem a ver com a mitologia grega, um mito especificamente, que ele é muito conhecido por essa frase aqui: decifra-me ou te devoro. Decifra-me ou te devoro. E todos aqui sabem a que mito especificamente essa frase se refere. É um mito vinculado à esfinge de Tebas, que envolve dois personagens extremamente interessantes. De um lado, a Jocasta, e de outro, o Édipo. Né? Extremamente interessante. Bom, eu não vou me deter em contar para vocês todo o mito, até porque vocês já sabem, eu vou resumir em 2 minutinhos. Né? O mito tem a ver mais ou menos o seguinte: o oráculo lá do rei de Tebas, ele foi advertido de que, se o filho dele, recém-nascido, crescesse, poderia ser que lá no futuro, lá adiante, o filho dele pudesse matar o filho pudesse matar ele, o próprio pai. Então, para não correr esse risco, para não correr essa ameaça, ele deu o filho lá para um pastor, para que o pastor levasse o filho para a floresta e ele pudesse ser morto lá na floresta. Só que o pastor não teve coragem de fazer isso, ele apenas amarrou o Édipo pelos pés, pendurou numa árvore para que ele pudesse morrer lá naturalmente, até que ele foi descoberto por uma outra pessoa, foi resgatado e foi criado por uma família. Beleza, muito bem. Só que o tempo passa, esse menino que recebeu o nome de Édipo, ele cresce, e pelas circunstâncias da vida, num determinado momento, ele se encontra numa estrada, dirigindo lá a sua carruagem, sua charrete, num sentido, e no sentido contrário, vem o rei de Tebas, que é o seu pai. Só que aquele caminho só tem a possibilidade para uma carruagem seguir em frente, ou uma ou outra. O rei de Tebas falou o seguinte para o seu criado: olha, retira essa carruagem aí, retira essa pessoa, porque nós precisamos seguir caminho. O Édipo ficou extremamente brabo, furioso. O que ele fez? Desceu da sua carruagem, e o que ele fez? Ele matou o próprio pai, sem saber que era o próprio pai. Beleza. E o tempo passou. Adiante, o que acontece? A esfinge, e todo mundo sabe que a característica fundamental de uma esfinge é que ela tem a cabeça humana, no caso a cabeça representada pelo sexo feminino, a cabeça de uma mulher, e o corpo de um leão. O tempo passou, uma esfinge se instalou em Tebas, particularmente na entrada de Tebas, se colocou ali, naquele local, e não deixava que nenhum viajante entrasse em Tebas sem que ele fosse capaz de decifrar um enigma. Qualquer viajante que tivesse Tebas como direção, ele só poderia entrar em Tebas se ele passasse pela esfinge, sendo capaz de decifrar o enigma que ela colocava ali como desafio. E qual é o enigma que a esfinge de Tebas colocava para qualquer viajante que estava indo em direção a Tebas? Ela perguntava sempre para o viajante: olha, me responda a seguinte pergunta: o que é que pela manhã tem 4 patas, ao meio-dia tem 2, e ao final da tarde, no início da noite, tem 3? Quase ninguém
aliás, ninguém conseguia responder, e quando ninguém respondia, a punição era o sacrifício. Se arrancava a cabeça da pessoa que não respondeu, os ossos ficavam ali, etc. e tal. Até que chegou o jovem Édipo, que, indo em direção a Tebas, se encontrou com a esfinge, e aqui tem uma representação de uma pintura a óleo de 1808, do Jean-Dominique Ingres, que está lá no Museu do Louvre, é uma representação do encontro do Édipo com a esfinge, está um pouquinho desfocada ali. E a esfinge, quando o Édipo chega para usar a passagem, a esfinge faz a mesma pergunta para o Édipo, né? E a pergunta é: olha, decifra esse enigma aqui, porque se você não decifrar, eu vou te devorar. Para surpresa da esfinge, ao final da pergunta, o Édipo respondeu: olha, a tua resposta é, para esse enigma, você está falando do ser humano. Porque no nascimento a gente anda, a gente engatinha, portanto, a gente usa os 2 membros inferiores e os 2 membros superiores. Na nossa vida adulta, a gente se sustenta em 2 pés, e quando nós estamos mais velhos, com muita frequência, a gente usa uma bengala para caminhar. Bom, a esfinge ficou com muita raiva, a tal ponto dela se atirar num precipício e morreu. Como recompensa, Édipo chegou em Tebas, e chegando em Tebas, ele foi recompensado, sendo indicado como o novo monarca. E esse novo monarca também teria como recompensa o quê? Casar com a rainha viúva, que era a sua mãe. Eu não vou entrar na análise psicológica, mas o grande segredo está aqui. Decifra-me ou te devoro. Vamos imaginar o seguinte: a Maria é de São Paulo, não é isso, Maria? Imagina, Maria, quando São Paulo deixou de usar, a cidade de São Paulo deixou de usar carruagens para transportar homens, pessoas, mercadorias, etc. e tal, e começou a ser introduzida na cidade os veículos automotores, os primeiros carros. Bom, aquilo para a população era algo absolutamente inusitado, novo, porque a sociedade estava acostumada e habituada a funcionar como um relógio, sempre o mesmo movimento, na mesma direção, no mesmo sentido, até que um determinado fenômeno muda completamente o paradigma, né? Então, imagina, por exemplo, o que é os efeitos de um processo de industrialização para qualquer grande cidade do mundo. Citei São Paulo aqui, homenagem a Maria aqui, mas poderia ter falado de qualquer outra, né? Rio de Janeiro, qualquer outra grande metrópole, de qualquer outro grande canto do mundo, né? Então, ao longo da nossa história como humanidade, nós somos colocados em diferentes situações que é muito semelhante a essa com a qual o Édipo se defrontou. Ou, como sociedade, nós somos capazes de decifrar esse enigma, ou nós seremos devorados por ele. Muito bem. E aí eu uso isso como uma outra metáfora para olhar para o século XXI, que é esse que nós estamos com os 2 pés cravados nele, e fico pensando quais são os grandes desafios que nós temos como humanidade para dar conta no século XXI. Eu elegi alguns aqui, que eu vou apenas mostrar para vocês, mas eu vou comentar apenas 2 deles. Tá? E eu coloquei aqui como provocação, que já estou indicando aqui de cara, que um dos grandes enigmas é as mudanças climáticas, e o professor Carlos Nobre amanhã vai falar do ponto de vista científico de uma forma mais profunda a respeito disso. Um desses desafios é as mudanças climáticas, e eu chamo os demais como outros acessórios. E eu vou tentar mostrar para vocês o dilema que estão colocados
para algumas dessas questões. Ok? Muito bem. Se quiserem me parar, fazer alguma pergunta no meio, não tem problema nenhum. Bom, vamos começar por aqui. Aqui são apenas, não tem muito texto, tá? Aqui são apenas algumas imagens para representar alguns desses desafios que estão colocados para nós, queiramos ou não. Vocês lembram daquela famosa música clássica que começa, Paulo, assim? Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Que normalmente a gente ouve como trilha sonora de filmes filmes de suspense, né? Eu diria assim, esses que eu estou colocando aqui, muito rapidamente, é muito semelhante à ideia que o autor dessa música teve quando a compôs. Porque o tchan, 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 quando ele criou, ele imaginou a morte batendo na porta dele, e de repente ele se perguntando, e agora? O que eu faço? Então, aqui eu elenquei apenas alguns desses desafios, e para dizer para vocês que não existe, ao longo da história da humanidade, nada comparável a nenhum desses desafios que estão apontados aqui. Muito bem. Vamos começar por onde? Vamos começar apenas indicando aquele primeiro ali, que é uma imagem icônica também, simbólica, esse primeiro aqui, em cima, que ele representa, basicamente, o dilema, o desafio das mudanças climáticas ou das mudanças ambientais globais. Em nenhum momento da história da humanidade, a gente teve a oportunidade de lidar com uma questão de tal envergadura e com um impacto tão forte a traspassar a vida de cada um de nós, independentemente da nossa condição social ou independentemente de onde nós estamos. Ela está colocada aí, ela está anunciada há muito tempo e está colocada como grande desafio para, como sociedade, nós equacionarmos. Como é que a gente, como sociedade, vai equacionar essa questão? Está colocada. Todo mundo aqui, tenho certeza, acompanhou o que aconteceu no Rio Grande do Sul, em maio, junho, principalmente como ponto alto, né, dos eventos climáticos que o Estado passou. A rigor, Paulo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul e que o Brasil, o mundo acompanhou de forma perplexa nos meses de maio e junho, é apenas o ápice de um evento que teve início em setembro de 2023, com a chegada de um ciclone extratropical, que se estendeu setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até todos nós presenciamos tudo aquilo que aconteceu. E diria para vocês o seguinte, mesmo para quem não foi impactado, aqui, Maria, diretamente como eu, não tem como aquilo não te afetar. Não tem. A universidade, onde eu trabalhei por 36 anos, virou abrigo para receber as pessoas. E eu não estou falando de 100, 200 pessoas. Eu estou falando de milhares de pessoas. Se nós achamos que esse evento já está distante, vamos trazer para algumas coisas mais próximas. Olha o que aconteceu recentemente no Centro-Oeste, no Sudeste, com as queimadas no Norte, né? Olha o que aconteceu mês passado na Espanha, muito semelhante às enchentes do Rio Grande do Sul, né? Então,
se a gente quiser ir até um pouquinho mais adiante, olha o que aconteceu, por exemplo, e isso eu não vou esquecer, porque eu fiz um conjunto de entrevistas logo em seguida que esse evento aconteceu, mas quem tem aqui um pouquinho mais de idade, talvez lembre disso, 2008, no chamado Vale do Itajaí-Açu, lá em Santa Catarina. Esse vale pega um conjunto de cidades que vai de Itajaí, Paulo, até uma cidadezinha chamada Ilhota, em Santa Catarina, aonde durante 48 horas choveu o equivalente a quase o índice de um ano inteiro de chuvas, a tal ponto que na cidade de Ilhota, essa quantidade de água que caiu, fez com que o morro que estava lá desde sempre, feito um monte de açúcar, ele se desmanchasse da noite para o dia e se esparramasse pela vila que estava no entorno do morro. Conheci uma família que apenas de uma família, aquele evento matou 14 pessoas. Então, isso que nós estamos hoje vivenciando, e que já está anunciado lá já há algum tempo, está presente na nossa vida, está aí, e nós temos que, de alguma forma, equacionar. Nós temos que, de alguma forma, equacionar. E aí, se nós formos para o campo, Paulo, eu vou chegar lá, tá? Talvez demore. Aí, se nós formos para o campo da educação, como é que, a partir da educação, a gente pensa em criar formas de enfrentamento das mudanças ambientais globais ou das mudanças climáticas? Bom, se vocês forem nos textos mais remotos lá, que falam já de educação ambiental, lá dos anos 70, dos anos 80, vocês vão ver que está atribuída à educação o papel de desenvolver, Maria, novas habilidades, novos comportamentos, novas atitudes, novos valores, pelo meio dos quais a gente passe a se relacionar de forma diferente com o meio ambiente. Certo? E está aí um desafio. O que nós vamos fazer com ele como sociedade, e mais particularmente nós aqui, como redes de ensino formal? Não sei, mas está colocado como um desafio. Ok? O que o PEA tem a ver com isso? O que a Unesco tem a ver com isso? Ok. Olha só, eu fiz muita leitura na minha vida de todas as áreas, mas tem uma frase, eu não sou marxista de fundamento filosófico, tá? Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, mas tem uma frase que o Marx cunhou uma vez com Engels que eu gosto muito, que ela diz o seguinte, mais ou menos o seguinte, eu não vou reproduzir literalmente, porque acho que eu não vou conseguir lembrar na íntegra, mas ela diz mais ou menos o seguinte: professor Olavo, ela diz mais ou menos o seguinte: a história se repete 2 vezes. Na primeira, sob forma de tragédia, e na segunda, na forma de comédia. O que ele chama de tragédia? É quando tem um fato inusitado em que em nenhum momento da nossa história a gente lidou com ele, a gente está lidando pela primeira vez. Comédia a gente sabe que ele pode se repetir e não faz absolutamente nada. Interessante, né? Interessante. Ok. Olha aqui. O segundo dilema. E eu tenho pensado muito nisso, tenho escrito um pouco sobre isso. O segundo dilema, que eu gostaria que todos prestassem bastante atenção nos impactos disso, tem a ver com essa segunda imagem aqui. Tá? E pela imagem, todo mundo já sabe a que eu estou me referindo. Eu estou me referindo ao fato de que a pirâmide demográfica, não só no Brasil, mas praticamente no mundo inteiro, com exceção do Oriente Médio, da África e de alguns países
ali da Ásia, a pirâmide demográfica ela está se alterando completamente. Ou seja, daqui a 10 anos, nós vamos estar numa condição aonde nós vamos ter muito mais avós do que netos. Gente, isso nunca aconteceu na história da humanidade. A gente está lidando com essa questão pela primeira vez. Aí eu pergunto para minha amiga Aline Souza. Aline, decifra esse evento, ou eu te devoro. Como, na condição de sociedade e de educação, a gente está lidando ou vai lidar com essa questão? A gente vai continuar ampliando a rede de depósitos de pessoas que já não servem mais? Porque é a solução que a gente tem encontrado até agora. A gente vai legalizar a eutanásia? A gente vai fazer o quê? Porque isso tem implicações para o bem e para o mal. Tem implicações. E aí, a solução tem que vir da onde? Por que tem implicações? Porque se eu corto a relação da pirâmide, quem está de um lado, quem está com o outro, na verdade, sabe o que eu estou cortando? Nosso amigo ali que vai ser advogado no futuro, eu estou cortando o diálogo intergeracional e toda a memória que existe nele. Então, qual é a solução que a gente, como sociedade, vai dar para essa questão? E, obviamente, se vocês olhando todos aí para mim, por questões óbvias, cada vez mais eu tenho pensado sobre isso. Né? Mas qual é a solução? Gente, é a tragédia no sentido de ser um fato absolutamente inédito. Está aí, colocado para a gente, para nós. Há uns anos atrás, uns 6 anos atrás, eu produzi um documentário sobre uma experiência que hoje é uma realidade, que nós desenvolvemos no município de Joinville, lá em Santa Catarina. Tem alguém de Santa Catarina aqui? Que nós desenvolvemos lá no município de Joinville, Santa Catarina, onde nós colaboramos com a rede dos professores que atuam no ensino infantil, a fazer com que as 85 unidades de ensino infantil do município, todas elas se transformassem em espaços educadores sustentáveis. Se alguém tiver interesse em olhar essa experiência, tem um documentário no YouTube que se chama 1, 2, 3 Brincando, que conta um pouco dessa experiência. Bom, mas eu não quero falar da experiência, eu quero falar de uma experiência que eu tive nessa experiência. Que um dia, conversando com uma professora muito antiga da rede, que ajudou a dar sustentação para essa proposta, conversando com ela e fazendo entrevista, e ela falou, ela era diretora de um desses centros de educação infantil, ela falou assim, pois é, Zé Vicente, olha só que interessante, né? Nós aqui na educação infantil, a nossa premissa fundamental, o nosso maior compromisso é o cuidado. Com quem? Com os pequenos. Esse é nosso papel fundamental. Nós temos que cuidar e criar as condições objetivas para que eles se desenvolvam, cresçam. E nada mais é o cuidado, a gente poderia, com os pequenos, a gente poderia usar um sinônimo para isso, professor Olavo, que é uma forma de amor. Você cuida por amor. Quem ama, cuida. Obrigado, professor. Ela falou assim, Zé Vicente, imagina só, no outro extremo, eu tenho lá, nas casas de repouso dos mais idosos, eu tenho pessoas que estão na mesma condição, que precisam também desse olhar cuidadoso. Aí ela fez uma provocação. Imagina só, se nós pudéssemos quebrar esses paradigmas que nós criamos no sistema da educação, e nós pudéssemos fazer um ajuste de amores.
fazer com que uma geração estivesse perto da outra. Nossa, aquilo me tocou de uma forma. Aí eu me pergunto, o que como docentes, gestores, sistemas de ensino, nós estamos fazendo com esse sistema com esse fato que é absolutamente inédito na história da humanidade? Ok. Tem outros aqui que eu não vou falar deles, certo? Eu não vou falar deles, mas vou apenas mencionar. Esse aqui, tenho certeza que a Maria Heder vai tocar nesse assunto. Essa outra imagem aqui é um outro desafio que está colocado para nós, como sociedade, que é saber como lidar com essa questão quase incontrolável que é o desenvolvimento da inteligência artificial. Né? Está aqui, outro grande desafio do século XXI. O outro desafio está aqui, eu coloquei essas carteiras aqui, a imagem dessas carteiras aqui, como muito simbólico daquilo que a gente faz, porque, na altura da idade que eu tenho, eu não me lembro de ter pensado e discutido educação fora de um contexto de crise. Então, é também um desafio, né? E é um desafio pelo seguinte, porque o conjunto de temas que emergem para que nós possamos dar conta como sistemas de ensino, ele é muito mais amplo do que aquela grade curricular que nós temos lá, com as disciplinas, as unidades específicas de história, português, matemática, geografia, barará, barará. Aí o que não cabe, que a gente não consegue ensinar pela matriz curricular, o que a gente faz? A gente trouxe lá, não estou falando contra, que eu até gosto do conceito. A gente vai lá na Espanha, traz um conceito que é muito legal, e diz assim, drogadição é interessante, sexualidade é interessante, gênero é interessante, tudo isso é interessante, mas não dá para a gente criar uma disciplina para cada um desses temas. Então, o que a gente faz? Isso, já responderam, transversaliza. A ideia é magnífica, só que quando chega lá no chão da escola, quem que enlouquece? O professor, a professora. Porque ele se separa assim, professor, e pergunta, e agora, José, como é que eu faço? E agora, José, como é que eu faço? E o último ali, que eu acho o mais complicado, aquela última imagem ali, todo mundo consegue traduzir, tá? Que acho que é o maior dilema, continua sendo o maior dilema da humanidade, que é se perguntar, finalmente, vou tentar responder essa pergunta, quem sou eu? Quem sou eu? Que questão difícil. Que questão difícil. Quem, afinal de contas, sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu estou indo? Essa é uma questão muito legal. Pena que não dá para a gente entrar aqui nesse tema, mas quem sabe uma hora a gente conversa sobre isso. Então, tudo isso aqui eu estou chamando de dilemas do século XXI, e a questão que está colocada para nós, decifra-me ou eu te devoro. Ok? Muito bem. Vamos avançar, senão o professor Paulo vai ficar bravo comigo ali. Olha só, eu gosto muito de tirinhas, e eu usei aqui, trouxe todo mundo conhece, né? Eu trouxe, não sei, acho que ela é amiga de todo mundo aqui, não tenha dúvida. Eu trouxe uma tirinha da Mafalda aqui, que ela é muito representativa disso que eu estou tentando dizer. Se vocês não estão conseguindo entender, levanta o braço aí que eu começo de novo. Aonde ela está falando lá para o seu amiguinho lá. Sabe por que é lindo esse mundo que eu estou te mostrando aqui? Aí ela mesma responde, porque ela está falando com um bonequinho ali, com um ursinho ali. É porque, na verdade, esse mundo aqui que eu estou te mostrando é uma maquete. Porque o original, o verdadeiro, na verdade, é um grande desastre. E ela tem razão. A gente beira a insanidade. Muito bem. Aí, claro, vou pular esse aqui. E é claro que desses dilemas todos aqui,
desses dilemas todos aqui, eu vou me fixar em apenas um, eu vou falar apenas da questão da sustentabilidade. E aí talvez eu volte à metáfora, né? Eu vou falar da sustentabilidade. Olha só. Esse aqui é meu kit, tá? Olha só. Eu trouxe esse copinho aqui. Por favor, se manifeste aí quem veio de outro estado ou de outra cidade e usou empresa aérea. Se você usou empresa aérea, dependendo da empresa aérea, provavelmente você ganhou um desse. Certo? É um copinho de papel, menos mal, é de papel, né? E aqui está escrito em 3 idiomas diferentes: sustentabilidade, sustentabilidade, sustentabilidade. Beleza? Tá? Então, assim, é um valor, é uma ideia que há, no mínimo, de uma maneira mais organizada, sistematizada, formal, desde os anos 80, a gente está apontando como uma solução para sair desses dilemas e desses perigos. É gerar a possibilidade de estar no mundo de uma outra forma, que não seja por este modelo industrial que da Revolução Industrial nos trouxe até aqui, com algumas vantagens, né? Aumentou a nossa longevidade, a qualidade de vida para quem consegue ter acesso, mas trouxe um montão de problemas juntos. Então, para fugir desses problemas, a gente está tentando gerar um outro modelo de sociedade que nós estamos chamando de modelo sustentável. Só que essa palavra é tão difícil quanto complexa. Porque, por enquanto, meus caros e minhas caras, sustentabilidade só vai deixar de ser um conceito quando, de forma combinada e articulada, nós conseguimos transformar isso em cultura ou paradigma predominante. Tem que deixar de ser uma ideia e nós temos que viver isso efetivamente no cotidiano. Sabe por quê? Porque, como qualquer outro conceito, a gente pode viver isso de 2 formas, professor Olavo. Ou como valor simbólico. O que é valor simbólico? É quando eu coloco o broche no meu peito, eu digo, eu defendo a inclusão, eu defendo a diversidade, eu defendo o gênero, eu defendo, e apenas o valor simbólico eu botei o broche aqui no peito. Ou a gente vive isso como um valor efetivo no nosso dia a dia. E existe uma diferença enorme entre um e outro. E eu vou dar um exemplo para vocês, e eu peço desculpas se eu for grosseiro com esse exemplo aqui, ele é muito caro para mim. Ele é muito caro. Quem é mais velho aqui, professor? Eu vou me colocar no mesmo patamar que o senhor aqui. Tá? O senhor vai lembrar disso. Quem é mais velho aqui vai lembrar das famosas manifestações mundo afora, principalmente na França, em Paris, quando jovens, lá no ano de 68, foram para as ruas para colocar em xeque tudo que estava como instituído. Qualquer instituição, qualquer valor, universidade, polícia, governo, o que vocês imaginarem. E esses jovens, para mostrarem o seu descontentamento, eles usavam muito grafites, que eles pintavam nas paredes, nos muros, etc. e tal. E tem um desses grafites que encarna exatamente a diferença entre o valor simbólico e o valor efetivo de estar vivendo o que eu defendo no dia a dia. E o grafite dizia mais ou menos o seguinte: todo aquele, Pete, que fala em revolução, em mudança, em transformação social, professor, sem viver isso na sua vida cotidiana, tem na sua boca um cadáver. É forte, desculpa, é forte. É muito forte, mas é verdade. A diferença é que isso aqui tem que deixar de ser um valor
semióforo, já explico para vocês o que é isso. E tem que se transformar num valor concreto que eu consiga viver. E o que é o valor semióforo? É quando eu aproveito e utilizo esse conceito, essa ideia, para vender alguma coisa. Basta abrir a página do jornal, seja ele digital ou eletrônico, aí você encontra lá uma propaganda da incorporadora ou construtora X. Venha morar no Parque do Lago. Nem sei se tem Parque do Lago aqui, me desculpe. Venha morar no Parque do Lago. O ar é mais puro, perto da natureza, perto do mar. Quando eu uso esse valor de sustentabilidade para vender alguma coisa, eu estou justamente usando como um valor simbólico. Percebe? Percebe? Então, tem uma questão aí que a gente tem que resolver. Né? Profundamente, a gente tem que resolver. Se eu fosse, como a minha voz já deve estar cansando vocês, eu vou provocá-los a nós fazermos um exercício de 3 minutos. Não precisa sair de lugar, nem se mexer. Eu só pediria para nós fazermos um exercício de imersão de 3 minutos. Eu vou passar um videoclipe com a ajuda da... Se eu estiver falando teu nome errado, Piti, tu me xinga. É Piti. Isso aí, obrigado. Piti. 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 Eu vou convidar vocês a nós juntos aqui, por 3 minutos, 4 minutos, assistimos um videoclipe de uma banda francesa que ganhou um festival há alguns anos atrás. Por opção, eu escolhi o videoclipe sem legenda. Porque, no final, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Mas eu pediria o seguinte, se nós pudéssemos juntos assistir esse videoclipe de uma outra forma, assim, que fosse tentando viver aquele videoclipe, ajudaria bastante. Vocês topam fazer isso? Podemos fazer isso coletivamente juntos? É rapidinho. A música é muito bonita. Pete, não sei se dá para a gente apagar a luz também? Dá? Se vocês me pedissem para fazer o seguinte, Zé Vicente, te apressa aí que eu quero tomar um café daqui a pouco. Então, resume o que tu quer dizer. Bom, eu quero dizer que dá para resumir uma parte desse desafio sobre o que eu estou falando, que é a questão das mudanças climáticas e da sustentabilidade, com um pouco do conteúdo desse vídeo aqui que eu vou compartilhar com vocês, tá bem? Podemos viver juntos esse vídeo? E a colega ali me pediu, para quem estiver acompanhando no YouTube, acho que o link foi disponibilizado, esse vídeo está disponível no YouTube, tá? Se chama Respire, e o grupo se chama Mickey 3D. Eles participaram de um festival e ganharam com essa música aí. Aí, se eu fizesse a seguinte pergunta, esse vídeo trata de quê? Mesmo sem saber a letra, né? Esse vídeo fala do quê? Alguém se arrisca com uma palavra-chave? Perdão? Fim de tudo. A ponto de que alguém precisa viver uma experiência. Maravilha, maravilha. Dá. A música diz mais ou menos o seguinte: vem cá, criança, que eu vou te contar uma história. Nós chegamos aqui com sapatos e solas grossas e fomos fazendo isso, etc. e tal. Nós poluímos até o deserto. Ele conta toda uma historinha ali que eu não vou, né? Mas é mais ou menos isso. Então, esse é o desafio para não chegarmos nesse ponto. Mas como é que a gente constrói isso? Como é que a gente sai desse modelo e passa para outro? Olha só que coisa interessante. Por que hoje... Paulo, controla meu tempo aí, tá? Me diz aí quanto tempo eu tenho. 10? Tá bem, vou tentar. Olha só, por que hoje a gente se dá conta desta faceta, que de uma forma mais genérica a gente poderia chamar de profunda crise socioambiental contemporânea, né? Por que hoje a gente está muito concentrado nas mudanças climáticas? Porque essa crise também tem outros indicadores, né? Perda de biodiversidade, de desertificação, grandes metrópoles, né, onde a gente quase não se movimenta, derrubada de florestas, etc. e tal,
Todos esses indicadores a gente conhece. Escassez hídrica, né? Aí país afora, etc. e tal. Mas a faceta mais aguda desta crise, que a gente chama de crise socioambiental contemporânea, hoje ela está em cima da ideia do impacto das mudanças climáticas. E por que hoje a gente fala muito em mudanças climáticas e a gente percebe muitas mudanças climáticas? Pelo seguinte, ó, tudo que está no mundo e no planeta se movimenta. Até o que não é não humano. Vamos olhar para fora de nós, o ambiente, né? Os ecossistemas, etc. e tal. Há também, no tempo, nos ecossistemas, o movimento e a transformação das coisas. Só que esse movimento, normalmente, é um movimento e uma transformação de longa duração. Elas acontecem nesse ritmo, a tal ponto de que uma geração não percebe, certo? Agora, o que os eventos climáticos estão provocando é uma aceleração desse processo, na medida em que uma única geração pode experimentar muitos eventos extremos, né? É por isso que, de forma muito insistentemente, ela está batendo na nossa porta. Bom, deixa eu ir adiante, porque 10 minutos é pouco tempo. Ah, está aqui. Então, a gente estava aqui na Mafalda, etc. e tal, esse aqui eu vou pular. Então, muitos autores classificam esse momento aí que a gente está vivendo como uma nova era, que todo mundo aí, todos somos aqui professores, né? A gente já conhece como a era do antropoceno, ou seja, a época dos humanos, onde a característica principal é a nossa capacidade de intervenção no mundo e na natureza, aonde o mundo é muito mais artificial do que natural. Então, muitos autores classificam esse momento como sendo o antropoceno, ok? E, bom, a grande característica, então, desse antropoceno é que nós, humanos, estamos gerando no clima e na biodiversidade do planeta uma aceleração muito rápida, né? Muito ligeira. Né? Então, essa é a principal característica desse momento que a gente está chamando, caracterizando como antropoceno. Dependendo do autor com o qual a gente está trabalhando, obviamente, esse conceito pode mudar um pouco, mas a minha opção é ficar com o antropoceno, até porque tem muito a ver com pesquisadores nossos aqui brasileiros. Tá? Então, a principal característica desse momento é em que essa era do artificial ela tem muito mais peso do que o natural. Para vocês terem uma ideia, o peso da massa antropogênica, ou seja, da massa que é produzida pelo ser humano, de tudo aquilo que foi construído em Nova York, ela é, basicamente, um pouquinho maior do que todos os peixes que nós temos em todos os copos d'água espalhados aí pelo planeta. Imaginem. Né? Olha só esse número. Eu não sei, eu não sou da área, eu tenho dificuldade de materializar, mas olha aqui. Hoje, o peso da nossa massa antropogênica, hoje, esse dado é de 2020, é igual a 1,1 teratons de peso. Alguém tem uma ideia do que isso significa? Né? Só para a gente ter uma ideia da nossa capacidade de intervenção. Bom, e aí tem um conjunto de características que está vinculados a essa era do antropoceno, que é o progresso tecnológico, é o crescimento exponencial da população, a multiplicação da população e do consumo, etc. e tal. Cada imagem dessa aqui, ela dá uma aula, tá? Mas aí vamos pulando meio rapidamente, não? Então, a característica principal do antropoceno é essa, de uma mudança que está ocorrendo no planeta em escala acelerada, e ela se dá numa era geológica que é única. Né? Também a gente nunca viu isso na história da humanidade. Então, o antropoceno está gerando mudanças com grande potencial de inviabilização da vida. Problemas que levarão milhões de anos para ser recuperado. E se daqui a milhões de anos ele for recuperado, a pergunta vai ser recuperado, é isso, professor Olavo, para quem? Né? Muito bem. Aí está lá o nosso amigo resistente lá, o Armandinho, né?
dizendo lá, fico até com vergonha quando vejo essas coisas. Ele está olhando para uma árvore que foi cortada, né? Foi deitada, derrubada. Aí, tudo bem, essa árvore foi derrubada, mas vocês ainda não nos venceram. Porque até agora a gente estava falando de desafios, agora a gente passa para um momento das respostas, né? Aí a pergunta é, qual a nossa resposta como sociedade a este grave problema socioambiental? Qual tem sido a nossa resposta? Mas antes de dar a resposta, eu queria fazer um pedido para vocês. Vamos ter, acho que cada um de nós aqui deve ter na nossa cabeça, qual é o principal ícone desse modelo de sociedade que nós estamos vivendo, né? Ícone, qual o principal ícone? Se nós tivéssemos que eleger um ícone, qual seria o principal ícone dessa sociedade que nós estamos vivendo, desse modelo que nós instituímos lá na Revolução Industrial, que nós ainda estamos vivenciando ele e com ele correndo grandes riscos? Eu acho que cada um aqui daria uma resposta diferente, mas eu queria mostrar para vocês qual é o meu ícone que representa essa sociedade que nós estamos vivendo, para ver se isso realmente é uma vida de qualidade. Podemos, minha amiga, colocar o segundo videozinho? É curtinho, é 1 minuto e pouquinho. Eu queria que você tentasse se enxergar nele. Colega Piti, eu vou errar até o fim. Podemos ir para o segundo vídeo? Podemos? Só tentem ser uma dessas pessoas aqui, por favor. 10 minutos eu acabo, tá? Deu. Pode cortar se puder acender a luz. Conseguiram se perceber ali? Acho que isso para mim diz tudo, não é? Muito bem. Aí a questão é a seguinte, né? A questão é, qual é a nossa resposta, qual é a nossa resposta como sociedade a este grave problema socioambiental? Bom, é aqui que eu começaria a entrar na agenda da Unesco e na agenda da... mas é que o Paulo pediu para ser um pouquinho mais breve, meu filho. Eu vou pular aqui, tá? Coisas que já vão se aparecer em outro lugar. Mas olha aqui, isso aqui é uma síntese. Quando, de alguma forma, de uma maneira mais organizada, sistemática, né, coordenada, o mundo começou a pensar sobre esse conjunto de problemas que ele denominou de problemas socioambientais contemporâneos, a gente vem desde os anos 70, né, desde 72, de forma mais particular, lá com a Conferência de Estocolmo, na Suécia, buscando dar uma resposta sobre os tipos de enfrentamentos que nós faríamos, em todos os campos, inclusive no campo da educação. Lá em 72, quando termina a Conferência de Estocolmo 72 e se produz os documentos finais, está lá dito que a educação cabe um papel fundamental. Só que eles falavam numa educação no sentido de treinamento. Temos que treinar as pessoas para lidarem diferente com o meio ambiente. Obviamente, de lá para cá, em função de um protagonismo da ONU
e da Unesco foi se criando e se pautando uma série de temas e compromissos, como temas e compromissos emergentes, fundamentais, né, que nós teríamos, como humanidade, olhar para eles com atenção e buscar alguma resposta. Eu diria para vocês, resumindo, daria para falar sobre cada um desses pontos, que para nós, sociedade brasileira, ali, ó, essa tenta ser uma linha do tempo, né, que 1992 para nós foi um ano muito importante, porque mesmo que a título de especialistas, de pesquisadores ou de governos nós já tivéssemos ciência da natureza desses problemas, como sociedade, como um todo, a gente ainda não tinha muito essa informação. 92 foi, em função da Eco 92, foi o momento em que a gente, como sociedade, se abriu para essas questões e começou a ver a gravidade dessas questões. Eu diria assim, que antes de 92, a gente olhava e havia já muita militância ambientalista, mas muito por conta das organizações, das grandes organizações não governamentais, como o WWF, por exemplo, né, Greenpeace e outras mais. Bom, e depois, de forma mais concreta, a própria Unesco foi desenvolvendo a sua agenda para chamar a atenção dos países signatários, né, para a gente olhar com mais atenção para alguns temas estruturantes e a gente construir respostas, né? Assim como foi o período dedicado lá aos objetivos do desenvolvimento do milênio, depois, mais recentemente, aos objetivos de desenvolvimento sustentável, que começa em 2015, né? E que se estende até 2030, a chamada plataforma ou agenda 2030, e aí tem uma série de coisas que a gente poderia falar, né? A instituição no próprio Brasil de uma política específica de educação ambiental, de 99, e que agora está sendo atualizada para um projeto ou uma ideia de educação ambiental e climática, para que a gente possa tratar isso no contexto das escolas. E nós temos também aqui, já que tem já dentro de uma tradição, os encontros e os compromissos assumidos pela rede PEA-Unesco, que acho que tem um papel extremamente importante. Tá? Eu não vou falar muito disso, é só para vocês terem uma ideia que aqui eu estaria começando a entrar na agenda Unesco. Bom, então, a ideia para a gente sair desses dilemas ou vencermos esses dilemas seria construir compartindo, onde todos precisam fazer a sua parte, porque esse desafio é nosso aqui, é nacional, mas ele é global, ele é local, ele é individual, e ele tem que combinar e articular ações. Tem que envolver governo, setor produtivo, setor laboral, sindicatos, sociedade civil, sistemas de ensino, terceiro setor, coletivos, indivíduos, e olhem que aqui eu comecei a colocar, já com destaque, né, os encontros e os compromissos assumidos mundo afora pela rede PEA-Unesco. E aí, volta a nossa amiga Mafalda dizendo o seguinte, importante construir compartindo, então todos precisam fazer a sua parte. Tem alguma coisa errada. Se nós sofremos juntos, e nós estamos no meio de tudo isso aí, juntos e misturados, por que não lutamos juntos? Porque, gente, o conjunto de mazelas que nós ainda enfrentamos como sociedade, elas representam as lutas que nós ainda precisamos travar, inclusive na área do direito, meu amigo. E aí a gente começaria a chegar no nosso campo mais específico, né? Claro que no contexto disso tudo, a gente sabe que a educação tem um papel mobilizador e transformador extremamente importante, mas não a mesma escola que a gente vem vivenciando desde o século XIX. É uma escola onde o professor passa a ter um outro papel fundamental, olhando para esse conjunto de desafios. E no campo da escola, a Maria Heder conhece isso aqui, porque ela sabe de onde eu tirei isso aqui, a minha amiga Aline também. Essa resposta que também é dada por dentro do sistema do ensino formal,
ela passaria por nós considerarmos, isso, a fonte desse material aqui é a Unesco, tá? Um material lá de 2013. Uma forma de nós começarmos a superar esse conjunto de desafios seríamos nós prestarmos atenção nessas 3 dimensões que estão muito bem retratadas aqui. E a essas 3, Maria, eu acrescentei uma 4ª por minha conta, mas eu vou dizer por que eu acrescentei. Qual seria a primeira dimensão? E aí é importantíssimo, né, a Redpeia se atentar para isso, porque está lá nos materiais da Unesco também, para ser consultados, vocês já devem conhecer, inclusive. O primeiro é a gente encarar de frente o que a gente chama das habilidades cognitivas. E dentro de habilidades cognitivas, estou aqui reproduzindo, é a ideia de nós adquirirmos conhecimentos, compreensão e raciocínio crítico sobre questões globais e sobre a interconectividade e interdependência entre países e entre diferentes populações. Nós estamos ligados, somos uma grande teia. Então, se no contexto do ensino formal a gente voltar a nossa atenção para habilidades cognitivas, tendo em mente esses desafios, a gente dá um passo importante. Muito bem. Segunda dimensão, habilidades socioemocionais, ou seja, o desenvolvimento do sentimento de pertencer a uma humanidade comum, ao compartilhar valores e responsabilidade e possuir direitos. Os estudantes demonstram empatia, solidariedade e respeito por diferenças e diversidade. Terceira dimensão, as habilidades comportamentais, que seria o engajamento de forma efetiva e responsável nos contextos local, nacional e global, em prol de um mundo mais pacífico e sustentável. A ideia de uma educação voltada para a paz está na raiz aí, né, na certidão de nascimento da Redpeia. Eu acrescentei um 4º. Eu acrescentei o 4º porque eu acho que sem ele, professora, esqueci seu nome, aliás, eu não sei seu nome ainda, professora. Seu nome? Mônica. Eu acrescentei um 4º, que eu acho que ele é fundamental. A 4ª dimensão que eu acrescentaria, desculpa, desformatou, eu chamo de dimensão ou de habilidade onírica, que é a dimensão do sonho. Porque antes de concretizar a Aline, nós precisamos sonhar, conceber. E qual é a importância da dimensão onírica? É que ela nos ajuda a esticar horizontes, a ampliar e a criar aquilo que nós não vivemos e não experimentamos ainda. A dimensão onírica é que nos permite arrojar na promoção da cultura da sustentabilidade. É a possibilidade de criar utopias concretizáveis e de construir futuros que nós podemos chamar de futuros viáveis. Eu acho que ela é fundamental. Quando Eduardo Galeano foi responder essa pergunta, o que é a utopia, ele respondeu, antes de mais nada, serve para a gente caminhar. Acabando. Então, a ideia, essa expressão também não é minha, muda o mundo, Raimundo. Então, a esperança é de que o mundo da vida sobrevive e seja recriado e reverdecido, porque isso depende de cada um de nós. Desde a casa, a rua, o bairro, desde a nossa inserção social, em um dos muitos grupos, movimentos e organizações sociais, somos parte de uma imensa rede de pessoas e de grupos humanos unidos, desde a unidade de cada município do Brasil e toda a teia de trabalho em favor da vida e da paz. Olha a Redpeia aqui de novo. Então, que essa rede comece aqui, junto aos lugares onde moramos, aqui onde vivemos, e que ela cubra, quiçá um dia, a terra inteira. Claro, aqui eu começaria a entrar na Redpeia. Eu vou deixar essa apresentação, se vocês quiserem dar uma olhada com mais atenção depois, né? Aí, quais são os caminhos possíveis para essa mudança, que passa pelo olhar atento daquelas 4 dimensões, né? Mas quais seriam alguns caminhos possíveis?
Aí teriam perguntas que a gente teria que responder, né? Seria pensar qual a relevância de uma iniciativa como a RedePEA Unesco. O que a agenda da Unesco tem a ver com cada um de nós e com os sistemas de ensino? Qual a relação da Unesco com os sistemas de ensino? Bom, aí nós teríamos que dar uma olhadinha nos objetivos da RedePEA, que todos vocês conhecem, que eu reproduzi aqui, mas teríamos que dar uma olhada também naqueles elementos que caracterizam hoje algumas das agendas que estão dentro, né, ou como atribuições da Unesco. E eu aqui citei apenas algumas, né? E eu vou só mencionar depois ali a Agenda 2030, mas algumas das agendas prioritárias, que é a Plataforma 2030, essa a década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, a década internacional da ciência para o desenvolvimento sustentável, a promoção da equidade de gênero e ações nos países da África, direitos humanos, inteligência artificial, prevenção contra o discurso de ódio e teorias conspiratórias, patrimônio cultural e imaterial, promover a inclusão e compreensão mútua, e por aí vai. As colegas podem ampliar e deverão ampliar muito mais essa questão. Agora, eu diria assim para vocês, na minha opinião, a Agenda 2030, ela tem essa capacidade de sintetizar boa parte desses desafios que eu mencionei aqui e dos desafios que são tidos como agendas mais específicas dentro da Unesco. É só a gente dar uma olhada com atenção. Esse ODS 16, nossa, ele representa a certidão, ele remonta a certidão de nascimento da RedePEA, porque ele fala da justiça e paz, né? O ODS 14, que é a vida debaixo d'água, é extremamente fundamental, até porque lá na escola muitos de nós aprendemos que o pulmão do mundo eram as florestas, e é claro que as florestas têm um papel importantíssimo na estabilidade climática do mundo, mas, na verdade, o grande pulmão do mundo, onde está? São os oceanos. E o que nós estamos fazendo com os oceanos? Só para terminar, me dá um minuto. Olha, para vocês terem uma ideia, lá na minha universidade, nós temos um centro de recuperação de animais marinhos. Todos os animais marinhos que vão aparecendo na linha de praia, cansados, com fome, debilitados, ou alguns já em óbito, aqueles que estão em óbito a gente recolhe, leva para esse centro de recuperação e a gente abre os animais, principalmente para verificar o que há dentro do conteúdo estomacal. E é impressionante, porque não tem um animal que não tenha uma quantidade significativa de resíduos plásticos dentro do seu estômago. A tal ponto que aquele bolo de microplásticos vai crescendo, 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 que o animal, na verdade, às vezes ele morre não de fome, ele morre de sede, porque aquela bola de microplástico cresce tanto que nem água mais ele consegue absorver. Para a gente ter uma ideia. Mais do que isso, olha só, principalmente para nós, tem duas informações importantes. Uma é geral e uma muito preocupante, Paulo, para nós todos homens. A geral é, o ano passado saiu uma pesquisa produzida em 2 faculdades de medicina na Holanda, e elas identificaram que em 100% das amostras que eles estudaram, já tem resíduos de microplástico aderindo aos principais órgãos do corpo humano. No que isso vai redundar, nenhum de nós sabe. E uma pesquisa que saiu na semana passada, que foi desenvolvida na Universidade do Novo México. Em 100% de amostras dos testículos de homens que já haviam morrido, que foram examinados, em 100% deles havia resíduos de microplásticos, porque nós estamos transformando os nossos oceanos em grandes lixões.
Então, o ODS, para mim, representa, né, essa boa parte das agendas e dos compromissos que a Unesco defende como princípios, como fundamentos, e acho que é uma grande inspiração para que as escolas como um todo, para que a rede como um todo, possa se debruçar e dar uma contribuição significativa em relação a eles, né? Então, aqui, só para terminar, queria dar duas referências, acabou não sendo essa aqui. Tem 2 documentos que estão lá no Unesco Doc, que tem uma relação muito direta com uma boa parte do que eu falei aqui. Algumas coisas são que eu trago da minha experiência de pesquisador, mas outras estão nesses documentos. Um documento é de 2014, 13, 14. Foi um documento que se chama Educação e Mudanças Climáticas, é um curso de Educação e Mudanças Climáticas para professores. Material muito legal, que trabalha com ideias de futuros, com conceitos importantes relacionados a mudanças climáticas, como, por exemplo, mitigação, resiliência, material que pode ser usado, tem muita sugestão para o professor trabalhar em sala de aula, material de primeira. Até onde eu sei, eu posso estar errado, tá? Porque acho que só 4 países aplicaram como piloto aquele documento, um deles foi o Brasil. E aqui, à época, 2014, aplicamos eu e a professora Rita Silvana, na cidade de Itajaí, por conta daquele desastre de 2008. Né? E tem um segundo documento, que eu pensei que estava nessa versão aqui, mas não está, que é o chamado Cadernos EDS, Cadernos de Educação para o Desenvolvimento Sustentável, que é um conjunto de documentos, são, acho que 10 livretos, se não me engano, cada um deles trabalha um desses ODS de forma específica, tanto do ponto de vista de conteúdo, quanto do ponto de vista da problematização pedagógica. Tá bem? Peço desculpas ao professor Paulo, desculpa pelo tempo. Muito obrigado pela paciência de me ouvirem até agora. Foi um prazer estar aqui e que todos nós possamos continuar assumindo esse compromisso, que é um compromisso que a gente tem, que é um compromisso de natureza ética, moral, política, não de política partidária, mas política no sentido da intervenção, né, no mundo, mas que a gente possa continuar assumindo também esse compromisso que a gente tem com o nosso tempo. Obrigado pela paciência de vocês. Obrigado, pessoal.